Há 14 anos, surgia um dos maiores lançamentos da carreira do James Cameron, Avatar, o filme mais grandioso em termos de computação gráfica, criação de mundo e 3D. O filme vinha para elevar o nível cinematográfico que um cinema podia exibir. E de fato, Avatar revolucionou toda a indústria cinematográfica naquele exato ponto de 2009. Praticamente todos os filmes que vieram após Avatar ou tentavam replicar seu sucesso no uso de 3D ou tentavam replicar o mesmo sucesso na utilização de CGI. E 14 anos depois, James Cameron retorna para o seu mundinho em Pandora e nos promete mais um filme épico do cinema. E a pergunta que fica é se Avatar: O Caminho da Água é tão bom quanto o seu antecessor. E a minha resposta é não. Na verdade, eu acho ele melhor do que o anterior. Meio que comparando o primeiro filme e o segundo, a gente consegue ver como o James Cameron tratava essa obra, o primeiro filme no caso, como uma joia bruta, que tinha feitos deslumbrantes, mas que comparado com O Caminho da Água, houve uma lapidação gigantesca para melhorar o que já era bom. E se você não viu, aqui no canal tem um vídeo comentando o primeiro filme, onde eu revi meses antes do lançamento da continuação dele. No vídeo, eu digo que por mais grandioso que Avatar tenha sido em 2009, hoje em dia eu consigo assistir o filme e perceber que certos aspectos não envelheceram tão bem, mas que na minha opinião, o primeiro filme funciona melhor hoje em dia do que em 2009, em questão de assunto que ele quer abordar. E O Caminho da Água vem e consegue, pelo menos pra mim, mostrar que existe um degrau acima do que o James Cameron criou no primeiro filme. Em 14 anos, muita coisa mudou, a tecnologia evoluiu e isso abre margem para que o diretor possa fazer coisas que ele não podia fazer anteriormente. A princípio, O Caminho da Água, para mim, é uma experiência excelente, porque o James Cameron sabe usar as particularidades que o cinema pode oferecer para melhorar a experiência que a gente tem assistindo o filme. E na minha opinião, assistir esse filme em casa, por mais boa que seja a sua televisão, é um desperdício. Eu tive a oportunidade de ver esse filme em IMAX e em 3D, e cara, eu acho que como um apreciador de filmes e histórias e cinema, eu acho que existem pelo menos 3 pilares que são necessários para que uma obra me conquiste. Pessoalmente, são 3 pilares que eu levo em consideração. O primeiro pilar, para mim, é a temática, algo que eu comento recorrentemente aqui no canal, e que é a mensagem que uma história quer nos passar, seja simples ou complexa, seja sutil ou interpretativa. O segundo pilar, para mim, é a imersão, e isso depende muito de todas as partes técnicas de um filme. Uma história boa pode te fazer se conectar com os personagens, mas se a obra tiver um detalhe mal feito, e isso pode ser um furo de roteiro, um CGI ruim, simplesmente me tira de dentro do filme. E por fim, para mim, o terceiro pilar é o entretenimento. Bom filme é aquele que te faz sentir algo ao assisti-lo, não necessariamente prazer. Você pode não sentir prazer vendo um filme triste ou um filme de terror, a não ser que você seja meio problemático, mas enfim, um filme tem que te gerar um sentimento para que você continue assistindo a ele. E nisso, a temática e a imersão podem influenciar muito nesse terceiro pilar. Continuando sobre Avatar, se você puder e tiver condições, sempre procure assistir um filme no cinema. Tudo bem que nem todo filme você ganha mais assistindo no cinema. Por exemplo, muitos filmes da Marvel, pra mim, não acrescenta tanto você assistir no cinema ou assistir na sua casa. Mas isso é uma opinião particular minha. Mas filmes como Avatar, ou lançados esse ano como Top Gun Maverick e The Batman, são filmes que os diretores têm a intenção de usar os benefícios que uma sala de cinema pode te oferecer para contar uma história. E isso nem todo filme sabe utilizar tão bem. E por mais que Avatar, Top Gun, The Batman sejam filmes bons para você assistir em casa, você perde muito não assistindo eles em um ambiente apropriado para te fazer se sentir emergido no mundo do filme. Mas ainda assim, se você tem a oportunidade e tem as condições, sempre aproveite para ter a melhor experiência. Agora falando sobre o filme em si, eu gostei bastante do Caminho da Água
porque mesmo sendo uma continuação que não foge muito do que foi apresentado no primeiro filme, ele ainda sabe inovar em suas ideias. Ele pega o que já existia, acrescenta novas camadas e melhora o que já era bom. Eu nunca entendi muito bem por que a maioria das pessoas reclamavam do roteiro do primeiro filme. Tudo bem, é um roteiro simples, meio clichê e tudo mais. Porém, uma história simples não significa necessariamente que é uma história ruim. E mesmo sendo uma história simples, considerando toda a temática que o primeiro filme quer contar pra gente, toda a história, eu acho que ser simples combina demais com a proposta do primeiro filme. Já em O Caminho da Água, eu vejo James Cameron se divertindo, expandindo o mundinho que ele mesmo criou. Toda a introdução do povo do Recife é muito interessante. Ver toda uma nova cultura sendo inserida é muito legal. Ainda mais por se distanciar da cultura introduzida no primeiro filme. É diferente, mas ainda é muito real com a ambientação de Pandora. Sobre as ameaças desse filme, trazer os humanos, agora acrescentando que eles são avatares, para mim eleva muito o nível de perigo que eles podem causar. E abre margem para desenvolver melhor o Quaritch como um antagonista, mas que na minha opinião o filme fracassa nisso. Mas eu vou explicar o porquê. Primeiramente, acho que o ponto mais fraco desse filme é o tempo, e como ele é distribuído entre os personagens. O filme começa com Quaritch chegando em Pandora e se revelando a grande ameaça. Então, o filme introduz todo o povo do Recife e nisso se vai 1 hora ou mais de introdução. Logo após, o filme tem que estabelecer todos os personagens nesse novo ambiente, e aí o filme separa os personagens em núcleos separados, que na minha opinião não funcionam tão bem. Toda a trajetória do Loak, pra mim, é muito bem feita. Kiri tem todo um arco também, mas que é muito mais interpretativo do que explicativo. Desde o primeiro filme, tudo sobre a divindade de Eywa é muito vago, e nesse filme não é tão diferente. Tuque é só um alívio cômico, mas que funciona, e seu irmão mais velho, o Netean, é mais apagado ainda. Sua maior contribuição no filme é justamente a sua morte, o que pra mim não faz sentido o personagem não ter pelo menos uma narrativa pra ele, enquanto o filme gasta quase 2 horas só com o personagem do Loak. Mesmo sendo um arco muito bem trabalhado, eu acho que é desnecessariamente longo. Quaritch nesse filme é a minha grande questão. Sobre os motivos do retorno dele, eu acho bem plausível, apesar de abrir muitas perguntas sobre o primeiro filme, e que a maioria delas não são explicadas. Por exemplo, os cientistas do primeiro filme, eles tinham um backup também? Ou era algo só reservado para os militares que se colocavam em perigo? Então, fica meio nublado toda essa nova possibilidade que foi aberta. O arco do Quaritch começa muito igual ao do Jake Sully no primeiro filme, o que pra mim não faz sentido o filme simplesmente abandonar o personagem durante praticamente o filme todo, pra no final ele voltar e não mudar nada com o personagem, simplesmente é o mesmo personagem do primeiro filme. Basicamente, ele não evolui em nada. No fim, ele sai metralhando todo mundo igual o primeiro filme. Então, qual é a jornada dele aqui? A jornada dele é a mais confusa pra mim. Ele aprendeu a voar naquelas criaturas, ele aprendeu a linguagem dos Na'vi. Por um momento, eu achei que ele ia se filtrar de alguma forma entre o povo do Recife. Mas nem isso ele faz. Então qual o sentido dele trabalhar tanto para se tornar um Na'vi? Agora, sobre o grande casal de protagonista, eu vi muita gente reclamando que a Neytiri ficou mais apagada nesse filme. E é verdade, mas muita gente está ignorando o fato que o Jake Sully também ficou mais apagado nesse filme, porque o foco não é mais neles. O protagonismo agora está encobrindo toda a família do Sully. Infelizmente, uns mais que os outros. Sobre o filme, é pra mim uma grata experiência e que, se possível, vou assistir de novo. O Caminho da Água é ainda maior e mais grandioso que o primeiro filme tentou ser, e consegue abrir portas para futuros filmes ambientados nesse mundinho criado por James Cameron. Mundinho entre muitas e muitas aspas. O filme supriu as minhas expectativas e eu fico de verdade muito empolgado para ver o que virá desse universo. E por fim, gostou ou não gostou de Avatar: O Caminho da Água? Deixe nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e, se puder, compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por me acompanhar até o final do vídeo e até mais.